Pessoal, questão 3. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Né? Então, você tem que a representação no gráfico 1. Né? Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato impresso do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Lógico, o cara que veio aqui e deu uma cortada aqui, ó, nessa última parte do gráfico, que começou a partir do 20. Só para falar que o outro candidato tá com um número maior, né? É uma coisa muito primária que o cara fez. É aquela mesma situação aqui do Dória, né? Só que aqui realmente houve uma distorção mais bizarra ainda, né? Você aqui foi bizarro mais ainda. Aqui não deixa de ser também bizarro, porque você tá gastando uma campanha eleitoral e você comete uns absurdos desses, é lógico que dá a percepção que existe má fé aí, né, no que foi feito, né? E tá perguntando aqui qual que é a diferença entre as razões da altura B para A na coluna nos gráficos 1 e 2. Então, ó, gente, ó, então é uma questão de razão, ou seja, divisão, gente, de B para A, certo? De B para A. Então, se eu pegar o B aqui, ó, se eu contar aqui, ó, lembrando, gente, ó, questão 3, vamos escrever aqui para vocês lembrar. Razão, ó, de B, razão para A. É assim que é, uma fração, tá vendo? Então, eu vou contar aqui no primeiro gráfico 1, qual que é a razão aqui no caso, ó. Se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, coloca aqui 3. Certo? Tá. E pro A, fica quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no A, deu 7. Vamos pro gráfico 2. Vamos fazer aqui mais embaixo. Gráfico 2, é a mesma coisa. É B sobre A, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui vai dar 1, certo? 1. É 1, né? 1, B. E o A deu quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobre 5. Aí, o que ele pede? Ele pede a diferença entre as razões das alturas B para A, pela coluna A, né, nos gráficos 2. Então, é uma subtração de frações, certo? Entre a diferença entre as razões B e A do gráfico 1 e 2. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu coloco o primeiro e depois o segundo, respectivamente, como ele pediu. Então, eu coloco o 3 aqui, ó, esse 3 sétimos, menos 1 quinto. Tiro o mínimo, né? Tiro o MMC. Aqui vai ser 5, sobra 1, 7, 7, dá 1. Então, o mínimo aqui vai ser o quê? 35, beleza. Então, vem aqui, 35, vai dar 35 dividido por 7, dá 5. Então, aqui dá 15, certo? 35 dividido por 5 dá 7, então dá menos 7, certo? Então, vai dar 8 sobre 35. Então, era simplesmente uma questão que você interpretasse os gráficos, né? E fizesse uma subtração de fração. Olha como é que é importante ter estudado fração, né? Aí, a alternativa mais correta, no caso, é a letra E, né? Questão do Enem aí, ó. Tranquilinha demais, né, pessoal?